Fala aí, galera, beleza? Aqui é o professor Jadson Soares de Biologia e nós estamos aqui no nosso 30º vídeo da nossa playlist sobre genética. E o nosso assunto de hoje é esse daí, ó, linkage e mapas gênicos. E se você tem gostado dos vídeos, por favor, deixa aí o seu like. Não se esqueça também de se inscrever no canal. E me siga também lá no Instagram, que será um prazer recebê-los por lá também. Bem, galerinha, para a gente começar então a falar sobre ligação gênica ou linkage, a primeira coisa que eu vou mostrar a vocês é o que não é linkage. Então, quando a gente trata sobre dois genes, o que é linkage e o que não é? Então, primeiro, o que não é. Então, vamos lá. Eu pego então aqui, acima de mim, você tem então ali a segregação independente. A segregação independente, isso. Então, eu vou mostrar e vou comentar bastante durante esse vídeo. Inclusive, peço um pouco de paciência a vocês, que linkage, para a gente entender, a gente precisa ter uma base. Pretendo fazer com que você, nesse vídeo, entenda de uma vez por todas o que é linkage. Vamos lá e como funciona. E quando você pega segregação independente, eu coloquei dois genes, né? Então eu coloquei acima aqui M e N. Só que o M, ele tem dois alelos. Então ele tem um emão e tem um emin. Quando você pega o N, então ele também tem dois alelos, o enão e o enin. Só que você percebe aqui que você tem o M se comparado ao N, eles estão em cromossomos diferentes. Então, se eles estão em cromossomos diferentes, eles não estão ligados. Eles ali vão ter e pode acontecer entre eles segregação independente. Eu vou comentar mais o que é segregação independente daqui a pouco. Então, o que importa você saber é que você tem aqui dois genes, logicamente, de cromossomos distintos. Se nós pegamos então agora, e eu falo para você agora sobre linkage ou ligação gênica, eu vou colocar alguns exemplos para que você possa perceber a diferença. Então, olhe para a sua esquerda, então, que eu acabei de colocar a segregação independente, e olhe para a sua direita. Você tem dois genes, então você tem dois genes de um lado e dois genes de outro. Só que o que muda, né? O que você está observando de diferente? Logicamente, você pega o M e o N, eles estão em cromossomos diferentes. Se você pega o D e o E, eles estão no mesmo cromossomo. Sendo assim, esses dois cromossomos aqui, esses dois cromossomos são dois cromossomos homólogos, esses dois aqui eles são dois cromossomos homólogos, esses dois aqui também são dois cromossomos homólogos, só que aqui você tem dois genes no mesmo cromossomo. Só que de um lado você percebeu então que você tem Dzão, que está ligado, que está no mesmo cromossomo que o Ezão, e do outro lado você tem o Dzinho, que está ligado, que está no mesmo cromossomo do que o Ezinho. Então, geralmente, quando você representa o genótipo de alguém quando você fala sobre linkage, é comum a gente colocar dessa maneira. Então, você Dzão, Ezão, barra, Dzin, Ezin. Isso significa o quê? Que o Dzão está no mesmo cromossomo, ou seja, está ligado a Ezão, e a mesma coisa acontece com o Dzin e o Ezin. Então, é muito comum se colocar Dzão, Ezão, barra, Dzin, Ezin, por exemplo. Só que isso daqui é uma organização que nós conhecemos como organização cis. E a gente vai falar bastante sobre isso. Então, é bom que você entenda isso o mais rápido possível. Então, olha aqui. Eu pego ali o Dzão, o Ezão, são dois genes dominantes que estão no cromossomo, e os dois recessivos estão em outro cromossomo. Então se fala que essa organização desse duplo heterozigoto, né? Porque se você perceber, você tem um Dzão, um Dzin e o Ezão, um Ezin. Então esse duplo heterozigoto, então, os dominantes de um lado e os recessivos de outro. Isso é uma organização que nós conhecemos como cis. E aí eu vou colocar outros genes ali para você, eu coloquei dois genes ali, o A e o B. E aí eu coloquei para você, ó, desse lado aqui, você percebe que você tem aqui um gene dominante, que é o Azão. Do outro lado você tem um alelo recessivo, que é o Azim. E deste lado você tem um Bzinho, mas do outro lado você tem o Bzão. Então eu vou representaria o genótipo dessa pessoa dessa maneira. Então Azão, Bzim, barra, Azim, Bzão. Mostrando e ressaltando que os genes estão nos mesmos cromossomos e, portanto, estão ligados. Aí, essa organização aqui, ela já chamaria de organização trans. Por quê? E cis são os dois dominantes, né? Cis, os dois dominantes de um lado e os dois recessivos de outro. Trans, você teria um dominante recessivo e um recessivo dominante. Então dá para você perceber ali, ele é chamado de trans por isso. E tem outras organizações que podem aparecer aqui, ó. E nesse caso, eu vou colocar ali para você: Pzão é rão, Pzim é rão. Aí se pergunta, é cis ou é trans? Não é nem cis nem trans. Cis ou trans for quando só pode acontecer, só pode rolar quando você tem, então, um duplo heterozigoto. Então, se você pegar aqui, ó, você vai ter que notar o seguinte: aqui você tem, ó, Azão, Azim, Bzão, Bzim, ok? E aqui você tem Dzão, Dzim, Ezão, Ezim. Quando você tem aqui os dois dominantes de um lado, sim, aí só do outro lado você tem um recessivo e um dominante,
Então isso daqui não se enquadra nem em cis nem em trans. Logicamente ele existe, mas só que ele não tem organização cis ou organização trans. Cis ou trans é bem específica essa organização. Todo mundo que não tiver essa organização terá outra organização que não seja nem cis nem trans. Certo? Então, olha aqui, ó. Para a gente continuar, então, eu vou te mostrar agora e vou tentar clarear a você o que representa e qual a importância e quais as consequências de uma segregação independente. Então, vamos lá. Eu vou colocar ali para você, então, vou colocar dois genes, o A e o B. Aí eu coloquei dois alelos, né? Dominante ou recessivo, dominante e recessivo, Azão, Azim, Bezão, Bezim. E o genótipo dessa célula, então, seria Azão, Azim, Bezão, Bezim. Só que cada gene está em um cromossomo, então isso refere-se à segregação independente. Então, nós sabemos que para a realização de uma divisão celular, a primeira coisa que tem que acontecer é a replicação, que é a produção de DNA a partir de DNA. Lembrando que cada DNA, ou seja, cada cromossomo é uma molécula de DNA. E um pedaço dessa molécula é um gene. Então, portanto, se você tem ali, cada linha daquela ali representa uma molécula de DNA. Só que quando as moléculas de DNA passam por replicação, uma deixa de ser uma e passa a ser duas. Então você tem ali duas moléculas de DNA simplesmente unidas, formando cromátides irmãs. Então, só que você tem, então, duas cromátides irmãs, elas sempre são iguais. Então, se eu pego, então, você tinha um azão, agora você passou a ter dois, porque aconteceu replicação, produção de DNA a partir de DNA. Só que as moléculas de DNA são iguais. Então, se é azão, do outro lado vai ficar azão também. Se é azinho de um lado, azinho do outro lado também. As cromátides irmãs são iguais. Esses dois cromossomos continuam sendo homólogos, só que a partir de agora eles têm duas cromátides irmãs. Eles acabaram de passar por replicação. Sendo assim, a mesma coisa acontece com os cromossomos que têm o gene Bzão e o Bzinho. Então ele passa por replicação. Então a partir disso você tem então ali dois genes Bzões e você tem dois genes Bzinhos porque estão em cromátides chamadas ali Bzão, Bzão, cromátides irmãs, Bzim, Bzim, cromátides irmãs. Sendo assim, nós temos que lembrar que a meiose 1 ela é uma divisão reducional. Então ela separa cromossomos homólogos. E se ela separa cromossomos homólogos, então olha só, o cromossomo que tem azão é homólogo daquele que tem azim. Aquele que tem o Bzão é homólogo daquele que tem o Bzim. Então eu vou separar cromossomos homólogos. Então até agora eles estão aos pares. A partir do momento que eu separá-los, eu vou pegar então, eu vou colocar aquele que tem azão em uma célula, aquele que tem azim em outra célula. Então eu estou deixando de ter uma célula e passando a ter duas. Aí eu vou fazer a mesma coisa com o Bzão e o Bzinho. Eu tenho que separar, separação de cromossomos homólogos. Só que você percebe então que o Bzão veio para um lado e o Bzinho foi para outro lado. Ok, a partir disso eu tenho duas células. Essas duas células passarão agora pela meiose 2, que você tem a separação das cromátides irmãs. E como você tem a separação das cromátides irmãs aqui, então olha aqui, ó, eu vou pegar e vou colocar só as letras dos genes para você. Então eu pego essa cromátide aqui vem para um lado, essa cromátide aqui vem para o outro, ok. Essa daqui vem para um lado, essa daqui vem para o outro, ok. Então, sendo assim, eu vou colocar ali para você, ó, que se essas cromátides irmãs se separam, eu teria a formação de duas células com esse genótipo, que seria azão, bezão, azão, bezão. Não tem como ser diferente, porque a azão vai se separar com bezão, o outro azão vai se separar com outro bezão. E se você observar isso daqui, então o que, que vai acontecer? O azim vai se separar com o bezim e o outro azim vai se separar com o outro bezim. Então, sendo assim, eu terei o quê? Eu terei dois tipos de gametas diferentes, né? E quando você fala sobre animais e fala sobre meiose, logicamente a meiose serve para a produção de gametas. E aí você tem então dois tipos básicos de gametas diferentes. Então você tem quatro gametas, sim, mas deu para você perceber que dois são iguais e dois são iguais. Então você tem dois tipos. Só que aí eu vou colocar novamente a mesma célula em cima, ó. Então eu coloquei ali para você. E aí nitidamente você percebe que ela continua azão, azim, bezão, bezim. Só que vai passar por replicação, é a mesma história. Então a célula vai passar por replicação que ela vai se dividir. Quando ela vai se dividir, não importa se é mitose ou meiose, ela vai passar por replicação. Aí você tem ali a formação de cromátides irmãs, então os cromossomos ali continuam sendo homólogos, ok? Só que se você compara a célula que eu coloquei para você agora, da sua direita com a da sua esquerda, você percebe que embaixo eu inverti os cromossomos. Se eu inverti os cromossomos, então olha aqui, ó, perceba. Aqui desse lado você tem Bzão, aqui você tem azão. Deste lado você tem azim, deste lado aqui você tem o quê? Bzim. Agora olha só, aqui você tem azão, agora o que que eu coloquei? Bzim. E quando você pega então aqui, você tem azim, e aqui você tem o Bzão. A partir disso, o que que eu vou fazer? Eu vou realizar a meiose 1. Só que a meiose 1, ela separa cromossomos homólogos. E se ela separa cromossomos homólogos, aí sim se manifesta então o que se chama de segregação independente. Agora, o que é segregação independente?
Então, quem tem que separar ali é azão de azim e o bezão de bezim. Só que existem duas formas disso acontecer. Então, você pode colocar o seguinte, vai ser azão separando com bezão, lógico, o azim separando com bezim, ou você pode ter o azão separando com bezim e o azim separando com bezão. Hora é de um jeito, hora é de outro, porque você tem várias células fazendo essas divisões ao mesmo tempo. Então, sendo assim, olha só o que acontece. Eu coloco aqui para você que o azão ele continua separando de azim, então lógico, os cromossomos que têm azão separa o cromossomo, né, que tem azão separa do que tem o azim, e vai acontecer também com o de baixo que tem o bezão e o bezim. Só que desta vez, o que você percebe? Quem está separando com o azão é o bezim, quem está separando com o azim é o bezão. Isso vai ter consequências? Ah, com certeza. Eu vou colocar ali para você que você vai produzir mais quantas células diferentes? Mais dois tipos diferentes. Então agora vai ser azão bezim, dois gametas ali e mais dois gametas azim bezão. Se você percebe, então, ao final do processo, eu tenho o quê? Eu tenho a produção de 25% de cada gameta. E se eu produzo 25% de cada gameta, isso é um indicativo forte de segregação independente. Então, segregação independente, 25%, 25% de gametas diferentes. Então, portanto, quatro tipos, né, diferentes, 25%, ou seja, a mesma proporção, é um indício realmente muito forte de segregação independente, ou seja, os genes estão em cromossomos diferentes e, portanto, a produção de gametas sempre será dessa maneira, certo? E sendo assim, para a gente continuar, antes de falar de qualquer outra coisa, para a gente compreender linkage, a gente precisa saber um pouquinho sobre crossing over. Então, assim, não há como desvincular linkage e crossing over, né? Então, linkage e crossing over não são exatamente a mesma coisa, mas, então, sempre os dois assuntos estão muito ligados, você vai ver por quê. Então, crossover também pode ser chamado de permutação. E aí eu vou colocar aqui para você, ó. Então, vou colocar uma célula ali para você, que eu já vou chamar de cis, ok? Aí eu vou passar essa célula por replicação, cada molécula ali vai se converter em duas, são chamadas de cromatas irmãs. Você continua ali com os dois cromossomos, chamados de cromossomos homólogos, sim. E aí, na meiose, especificamente na meiose 1, na primeira fase, você pode ter ou não a ocorrência de crossing over. Eu falar para você sobre crossing over, o que é crossing over, né? É a troca entre cromátides homólogas. Então, na verdade, você vai ter que notar o seguinte, aqui. Se você pegar isso aqui, a primeira coisa que você vai ter que notar aqui, crossing over, quando eu falar sobre ele para você, ou permutação, tanto faz, eu vou pegar aquele primeiro cromossomo ali, deu para você perceber que eu vou pegar uma cromátide dele e eu simplesmente vou romper. Tá vendo ali? Eu vou tirar e vou colocar novamente para você. Ó. Então, rompi a cromátide abaixo do azão. Aí eu vou pegar mesmo essa outra cromátide que tem do outro lado, simplesmente de um cromossomo homólogo. Aí eu vou pegar aquele azinho e vou fragmentar também essa cromátide. Se eu fragmento essa cromátide, as duas cromátides são irmãs? Não, irmãs não. Então essa daqui ó, é irmã dessa daqui, ok. E essa daqui é irmã dessa daqui, portanto elas são iguais. Só que essa daqui simplesmente são cromossomos o quê? Homólogos. Então eu pego essa cromátide em relação a essa, logicamente eu poderia chamar de cromossomos homólogos, sim, cromátides homólogas, sim. E aí, a partir disso, o que é crossing over, né? Crossing over, eu vou literalmente trocar esse pedaço desses cromossomos. Se eu trocar esse pedaço desses cromossomos, logicamente eu promovi então ali a troca de azão por azim e de azim por azão. Viu aí? Se você percebeu aqui, ó, então eu troquei esses genes aqui de lugar. Agora, se eu troquei esses genes de lugar, então isso é crossing over, ou também conhecido como permutação. Então você passa a ter uma composição gênica aqui, ó, que é diferente, você passa a ter um genótipo diferente, né, em relação a essa cromátide daqui, se comparado com essa daqui. Então isso é crossing over. Agora olha aqui, crossing over ele pode acontecer em quaisquer genes que estejam basicamente ligados. Então, em relação a cada um deles. Só que aí, se você pega a organização trans aqui, ele pode acontecer? Lógico que ele pode acontecer. Pode acontecer em uma organização que não seja nem cis nem trans? Pode acontecer também. Agora, se você pegar o crossing over, mais uma vez, eu vou pegar o crossing over, vou fragmentar duas cromátides ali homólogas entre si, e, portanto, a partir disso, eu vou trocar esses genes. Se eu troco esses genes, então, a partir disso, de lugar, eu tenho então a permutação ou crossing over. E você sabe muito bem que quando você fala sobre crossing over ou permutação, isso é um evento importante que aumenta a variabilidade genética. Então, por isso que você tem troca de genes ali entre cromossomos homólogos, certo? Então, isso é crossing over. Agora, assim, crossing over é importante? Demais, então vamos falar por quê. Então, olha aqui. A partir disso, eu vou pegar essa célula que eu acabei de mostrar a você agora, que sofreu crossing over, e eu vou te mostrar aí a consequência disso. Então, olha aqui. Essa célula aqui, você tem que notar que ela tem uma organização inicialmente cis, só que aquilo ali, logicamente que está em vermelho, representa os lugares ali, os genes que sofreram crossing, então você trocou os genes de lugar. A partir do momento que você trocou os genes de lugar, olha aqui,
Essa célula, ela sofre crossing, lógico, na primeira fase da meiose 1, mas aí a meiose 1 tem várias outras fases, e sendo assim, na meiose 1, para a gente terminar, o que vai acontecer? Separação de cromossomos homólogos. Se acontece separação de cromossomos homólogos, eu vou pegar cada cromossomo desse e vou colocar em uma célula. Você tem o cromossomo da esquerda, que está em uma célula, você pega o da direita, que está em outra célula. Só que lembrando que esses cromossomos eles passaram para o crossing over, ok? Então tá ali, eu deixei de vermelho em destaque. E depois da meiose 1, você tem a meiose 2. A meiose 2, você tem a separação de cromados irmãs. Se você tem a separação de cromados irmãs, eu vou colocar só as letras ali para você, para ficar mais enxuto aí. Eu vou colocar aqui para você. Separei essas duas cromadas aqui, vai vir para um lado azão, bezão, e para o outro lado vai ficar o quê? Azim, bezão, ok? Então, se eu separo então as outras cromadas irmãs, eu teria azão, bezim, lógico, basta você olhar aqui, ó, e azim, bezim, basta você olhar aqui. Então, isso aqui é referência a cada uma das cromates. E esses gametas, então, sendo produzidos, eu vou chamá-los ali de P e R. O que é P? P são gametas parentais. Gametas parentais são produzidos a partir, então, dos pais, então, que não sofrem, das células dos pais que não sofrem, basicamente, que não simplesmente seria alterado pelo crossing over, ok? Então, sim, por quê? Porque essa célula está sofrendo crossing, essas células aqui estão sofrendo crossing. Só que tem parte dela que é alterado o material, tem parte do material que é alterado e parte que não é. Então, logicamente, você fala assim, o que é P? Parental. O que é R? Recombinante. Recombinante tem a ver com crossing over. Então, eles estão relacionados diretamente a isso. Então, se a partir disso, você vai ter que notar aqui, olha aqui, se você trocou esses dois genes de lugar, o azinho estava de um lado, o azão estava de outro lado. Então, você produziu gametas que não seriam produzidos. Mas você produziu por quê? Porque você trocou um de lugar. Então, você trocou dois lugares, né? Passou o azão para o azinho e o azinho para o azão. A partir disso, então, se você tem uma relação com o crossing over, o aparecimento desse gameta aqui só é possível por causa de crossing over. Esse daqui é só possível por causa do crossing over. Então, eles são chamados de recombinantes. E os que não têm uma relação direta, então, não sofrem alteração, são chamados parentais. Então, parentais e recombinantes. Agora, perceba o seguinte, olha aqui. Se eu falar para você que 20% das células, de uma população de células, então imagine, você tem uma montanha de células e elas começam a realizar meiose, e logicamente 20% delas sofrem crossing. E se elas sofrem crossing, quantos por cento de cada gameta irá produzir, né? Se 20% das células sofrem crossing, então você tem que notar que 5%, você terá a produção de 5% de cada tipo desses gametas, tomando ali, logicamente, 20% embaixo e 20% em cima. Aí você vai ter que perceber o seguinte, ó. Agora imagine essa célula que não passa por crossing. Porque crossing não é obrigatório. Então, assim, você não pode imaginar que todas as células obrigatoriamente passam por crossing. Tem uma população de células, tem uma parte delas que passa e tem umas partes que tem outra parte que não passa. Inclusive, genericamente, afirma-se que a minoria passa. Então, a maioria certamente não passa. E se essa organização aqui é uma organização cisa, você tem genes dominantes de um lado e genes recessivos de outro, ok? A partir disso, se você não tem crossing over, você vai realizar meiose 1, com a separação de cromossomos homólogos. Separei cromossomos homólogos, a partir disso você tem a meiose 2, com a separação de cromados irmãs. A partir do momento que eu separo cromados irmãs, então tem lá azão, bezão, ok? Azim, bezim. Esses gametas aqui, eles todos seriam o quê? Parentais, porque eles não têm relação nenhuma com alguma mudança causada por crossing over. Então, parentais. E aí, se nós passamos 20% das células, então, com crossing, 80% não passaram. E se eu pego 80%, então, unicamente você produziu 4 gametas, né? Quatro tipos de gametas, não, mas 2 tipos, né, de gametas ali, mas você produziu 4. Então, você tem 80% em cima, você tem que ter 80% embaixo. Então, 20% de cada um. Só que se você pegar ali o azão, bezão, se você somar, então, olha lá, quantos por cento são azão, bezão? Daria 20%, mais 20%, né? Daria 40 mais 5, né? Aqui do outro lado aqui tem, desse lado aqui tem 5%, então seria 45. Azim, bezim seria quanto? 45. E, portanto, você pega, então, os recombinantes ali, seria 5 mais 5, que daria 10%. Então, vamos ver umas coisas importantes aqui, ó. Então, olha aqui, toda vez que você ouvir falar sobre linkage, eles vão falar para você, a porcentagem de recombinantes é igual à frequência de recombinação, que é igual à distância dos genes. Então, isso você tem que lembrar. Então, olha só, a porcentagem dos recombinantes é igual à frequência gênica, que é igual à distância dos genes. Sendo assim,
Qual que é a porcentagem de recombinantes? Você vai lá e soma 5 mais 5, 5 mais 5 deu 10, ok. Aí eu falo para você, qual que é a frequência de recombinação? Frequência de recombinação é 10%. Então, se ele te perguntar a frequência de recombinação, é o que representa a porcentagem de recombinantes. Então, se você tem a porcentagem de recombinantes, você tem a frequência de recombinação. E depois disso, você tem a distância entre os genes. Então, a distância entre os genes é 10 UR, ou unidade de recombinação. Então, unidade de recombinação, isso. Então, a distância não é medida em porcentagem, a distância é medida em unidades de recombinação, UR. E uma coisa importante aqui que você precisa perceber é que quando você pega a porcentagem de recombinantes, então olha aqui, a porcentagem de recombinante é igual a metade da porcentagem das células que passaram por crossing. Então, olha aqui e perceba, olha aqui, olha esse valor aqui, ó, 20%. 20% das células estão passando por crossing, certo? Aí, se você soma os recombinantes aqui, os recombinantes dão apenas quanto? 10%. Só que isso é muito fácil de você perceber. Por quê? Porque, olha só, aqui você tem duas cromátides, aqui você tem duas cromátides. Não são as 4 cromátides que trocam genes, são essas duas apenas. Então, você percebe que esta cromátide aqui da esquerda, ela não passou por crossing. Essa cromátide que está aqui à sua direita não passou por crossing, e passou aqui só essas duas internas. Então, se você tem 20% aqui, lógico, aqui os recombinantes representam 10. Então, a metade. Então, se eles te derem um recombinantes, dá para você achar a porcentagem de células que passou por crossing? Sim, é o dobro. Aí, se ele te der a porcentagem de célula e quiser que você ache o recombinante, fácil. Por quê? Porque os recombinantes serão a metade. Por quê? Porque apenas duas cromátides passam por crossing, não são as 4 ao mesmo tempo. Certo? Então, quando nós pegamos aqui, pode ainda ser mais simples. Então, vou tentar simplificar de vez para você. Então, olha aqui. Eu peguei aqui uma outra organização, ou seja, dois outros genes, que é o Bzão e o C, o B e o C, né? Então, eu coloquei ali Bzão, Bzin, Czin, Czão. Então, deu para você perceber que isso aqui é uma organização trans. Só que aí você percebe o seguinte, olha aqui, chega um determinado momento que fica muito simples, fica muito fácil. Então, assim, eu te mostrei tudo isso para ver se você realmente compreende. Mas a partir do momento que você compreendeu, é muito simples. É você imaginar, as células ali, elas podem seguir, né, dois caminhos, sem crossing ou com crossing, ok. Sem crossing, tá lá, os genes estão ligados. Então, só se produz dois tipos de gametas, que é o Bzão, Czin e o Bzin, Czão. Lógico, você não tem troca, você não tem crossing. Agora, se você tem crossing, você vai produzir, então, o quê? Você vai produzir 4 tipos diferentes de gametas. Só que 4 tipos diferentes de gametas que serão o quê? Serão 2 tipos parentais e, logicamente, 2 tipos recombinantes. Então, só você saber disso. Então, é o seguinte, não precisa ficar complicando demais. Você pega o seguinte, sem crossing, com crossing, ok. Sem crossing, todos os genes ligados, se forem 2 genes, você vai produzir ali, logicamente, você pega, então, dois tipos de gametas apenas. Onde um gene for, logicamente, ele vai arrastar o outro. Então, tá. Se tiver crossing, você vai produzir 4 tipos diferentes de gametos, ok? Só que aí depende da quantidade, ou seja, da quantidade ou da porcentagem de células. E as porcentagens, eles podem mudar à vontade, então não importa. Importa o seguinte, se 60% das células não passarem por crossing, você vai produzir 30% desse primeiro gameto e 30% do segundo gameto, ok? Somando 30 mais 30 tem que dar 60 igual em cima. Aí sobraram então 40%. 40% dividido para quanto? Dividido por 4. Então você pega então ali, você tem então, cada gameta ali terá o quê? 10%. Só que você soma 10 mais 10, que seria a taxa de recombinantes, que seria então igual à frequência de recombinação, que é exatamente igual à distância entre os genes. Então, se eu te perguntar qual que é a distância de B e C, a distância de B e C é 20 URs. Por quê? Porque 10 mais 10. Então, se é 10 mais 10, então somando deu 20. Quantas células passaram por... Qual que é a porcentagem de células que passaram por crossing? 40, o dobro. Quantos por cento de recombinantes se nós começamos com 40%? De recombinantes, 20%, porque é a metade. Apenas 2 das 4 cromátides passam por crossing, então por isso. E aí, para terminar, a última coisa que eu vou falar a você, simplesmente é isso daqui, ó, mapeamento gênico. A partir disso, você tem que saber que é muito fácil você mapear gênicos, você colocar as posições relativas deles, se você tem a distância entre eles. Então, eu coloquei ali para você, ó, em termos de porcentagem, sim, então eu estou falando sobre frequência de recombinação e não distância, porque a distância é medida em UR, não é medida em porcentagem. Então, a frequência de recombinação entre C e D é 36%, entre A e C é 16%, entre D e A é 20%. Aí se pergunta, qual que é a organização, qual que é a ordem desses genes? É CDA, ACD, CAD, como? Então, é muito fácil. Então, isso aqui é muito tranquilo. Ou seja, a mãe aqui é você pegar os genes que têm maior frequência. Se eles têm maior frequência de recombinação, eles têm maior distância. Porque frequência de recombinação é igual
A distância, então 36%, ok. Então é o seguinte, olha aqui, quem são os genes mais distantes? Os genes mais distantes seriam C e D. Então eu vou colocar o C em cima e o D embaixo, ok. Isso é uma questão de ordem alfabética. Aí você pega, então ali você pega C, D. Aí eu vou lá e coloco para você, essa distância aqui é de quanto? Você não sei, não, você sabe, porque frequência de recombinação é igual a distância. Se eu tenho 36% de frequência de recombinação, eu tenho 36 UR de distância. Sendo assim, para confirmar, lógico, como eu estou trabalhando só com 3 genes, sobrou só aquele no meio ali que obrigatoriamente tem que ser A, né? Então o A tem que estar ali no meio. Então a ordem aí seria C, A, D. Só que para você confirmar, então olha só, ele vai te dar uma série de porcentagens, basta você ficar lá organizando-as. E se você pega então entre C e A, ou AC, não seria 16 UR? Sim, seria 16 URs. E a partir disso, quando você pega então o AD ou DA, não seria simplesmente de 20%? Sim, 20% que se traduz em 20 URs. Se você soma 20 URs mais 16 UR, dá exatamente as 36 URs que você tem aí. Certo? Então, dessa maneira, consegue-se aí mapear os genes, montar assim, um mapa gênico aí, ou seja, a distância entre os genes em um cromossomo. Então, galerinha, é isso. Espero que eu possa ter contribuído para você entender um pouco mais sobre linkage. Então é isso, um grande abraço, fique bem, tchau.